Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, em alguns momentos, quando Jesus começa a sua vida pública, começa as suas pregações, realizando seus feitos extraordinários, alguns ali, os doutores da lei, que se diziam de fato os doutores da lei, os fariseus, alguns mestres, estavam sempre observando de espreita e querendo arrumar alguma maneira para os criticá-lo. Por exemplo, quando Jesus realiza a cura de uma mulher que sofria há tantos anos, vivia encurvada, e ele cura no dia de sábado, eles as criticam, eles perseguem Jesus por ter realizado um feito tão maravilhoso no dia de sábado. E Jesus chega a dizer: é permitido fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la perecer. Depois um outro episódio muito conhecido, muito famoso, o caso da mulher apanhada em adultério, eles vêm com a finalidade de colocar Jesus num beco sem saída, numa enroscada. Diz, olha, a lei manda apedrejar. Veja bem, a lei manda apedrejar. Então Jesus chega e faz todo aquele episódio que nós já conhecemos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E assim, o Senhor, ele não deixa de cumprir a lei, mas só que ele está dando o pleno cumprimento em que sentido? A lei, ela só vale na Sagrada Escritura de forma bela para agradar o coração de Deus se for cumprida baseada no amor. Baseada no amor. Olha só. Então, eles queriam cumprir no modo antigo, olho por olho e dente por dente. E isso não tem sentido. Senão a situação ia piorando cada vez mais. Ia gerando ira, maldade, perseguições, destruições, mortes. Nesse sentido, não tem sentido, porque é como cumprir uma lei que gera cada vez mais tragédia, entende? Ainda mais dizendo que é a lei de Deus. Não, está errado. Então o Senhor nos ensina que o pleno cumprimento é quando você cumpre baseada no amor, sem deixar de cumprir, mas também sem excluir a pessoa humana, né? Sem valorizar a vida humana. Olha que interessante. E aqui vale para muitas outras coisas. E aqui, meus irmãos, nós fomos provocados hoje a refletir. A lei tem o objetivo de nos levar para o céu. A lei cumprida, os mandamentos, trazemos de forma mais clara os mandamentos com o objetivo de nos tornar grandes no reino do céu. Muitas pessoas sabem os mandamentos, sabem os evangelhos e não cumprem. Não cumpre porque sabe que exige de cada um uma renúncia, uma mudança de vida, como diz uma metanoia, uma conversão. E às vezes a pessoa quer ser grande para esse mundo. Ela não quer ser grande no reino do céu. Ela não tem esse desejo, esse pensamento, esse plano de vida. O plano de vida dele é terreno. E nós temos que ter planos de vida eterna. O terreno é momentâneo. As pessoas querem aparecer, querem prestígio, querem privilégio para este mundo. E por isso muitos, mesmo conhecendo a palavra, conhecendo os mandamentos, não cumpre, não se esforça, não faz por onde, fica dando um monte de desculpas e etc e tal. Pois bem, o Senhor deseja que você seja esse grande no reino do céu. O Senhor deseja que você se esforce. O Senhor tem um plano de vida eterna para você. E depende de nós nos esforçarmos cada dia para cumprir os mandamentos, para cumprir a sua palavra. Mas, irmão Vanilson, é difícil demais.
O Senhor não nos daria um fardo que não pudéssemos carregar. Muitos e muitos que nos antecederam, muitos homens e mulheres de Deus, viveram, mostraram, deixaram o caminho aberto, podemos dizer assim, dizendo para nós: é possível, vocês também conseguem. É a graça de Deus que nos ajuda. O que depende de nós é exatamente a decisão, esse desejo de querer fazer a vontade de Deus, a própria graça de Deus, Ele mesmo derrama sobre nós para que nós consigamos. Amém, meus irmãos? Tenhamos esse plano, então, esse objetivo de fazer a vontade de Deus e ter um plano de vida eterna. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.